Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar sobre a bolha do Bitcoin. Muitas pessoas me perguntam nas minhas palestras, nos meus treinamentos, também quando eu dou algumas entrevistas para canais da internet ou até canal televisivo, e as pessoas sempre me perguntam, Rodrigo, o Bitcoin está numa bolha? Né? Agora realmente é o momento ideal para fazer compra no Bitcoin? E eu gostaria de, antes de dizer para você se está no momento bom de comprar ou não, eu gostaria de falar com você, explicar um pouquinho porque, na minha percepção, eu acho que o Bitcoin não é uma bolha, tá bom? Caso você não faça parte ainda do meu canal, não seja inscrito, é bem simples, é só você entrar na Universidade do Bitcoin e se inscrever. Ou se você estiver assistindo agora esse vídeo, né? E quiser se inscrever agora, você pode estar se inscrevendo aí, dependendo de como você esteja vendo, né? Via celular ou via computador. Você clica no botão se inscrever e aí você já consegue receber novos vídeos meus, né? Tem como você clicar também no sininho para estar recebendo sempre novidades. Voltando ao assunto sobre a questão da bolha, muitas pessoas falam sobre a bolha do Bitcoin, muitas pessoas falam coisas até com coerência, outros totalmente sem sentido. Alguns têm inveja, né, por não ter comprado Bitcoin quando estava mais barato. E aí as pessoas perdem o tempo de compra, perdem o bonde, perdem o trem e aí querem denegrir a moeda. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que o Bitcoin é uma moeda 100% virtual, ela tem um foco de descentralização. Então, aquela manipulação que os grandes bancos e os grandes governos fazem com o povo, no Bitcoin isso não existe, porque quem administra o Bitcoin são os próprios usuários. Existem, claro, os intermediários, são os mineradores, é uma coisa um pouquinho mais técnica, né? O foco do vídeo não é esse, mas o Bitcoin, na realidade, todos nós somos donos dele, né? E ela é uma moeda a nível mundial, não é uma moeda de apenas um governo. E o valor agregado do Bitcoin, a tecnologia por trás do Bitcoin, é uma tecnologia disruptiva. E a tendência, cada vez mais, as pessoas procurarem o Bitcoin, porque o Bitcoin é uma forma de você ter uma reserva de valor. Caso de uma crise financeira que pode ocorrer, né? A gente sabe que o dólar está numa crise, a dívida dos Estados Unidos é uma dívida muito grande, né? De 100% da dívida mundial, os Estados Unidos têm mais de 30% de toda a dívida e o mercado financeiro pode entrar em colapso a qualquer momento. Existem possibilidades de guerras, existem outras coisas que podem ocorrer, e isso faz com que a moeda em si, o dólar, o euro e outras moedas fortes percam valor e as pessoas vão atrás de outras moedas mais seguras, como o ouro, por exemplo. Porém, o ouro fica mais difícil de você movimentar. No caso do Bitcoin, você tem facilidade, porque você pode estar usando o Bitcoin em qualquer lugar no mundo. Hoje, dificilmente você não vai conseguir sobreviver se você tiver um Bitcoin em sua carteira, independente do país que você esteja. Porque existem hoje empresas, inclusive, com bandeira Mastercard ou bandeira Visa, que você pode solicitar o cartão. Você. Como é que você faz, né? Você vai lá, você deposita seus bitcoins, né? Você cadastra lá seus bitcoins em carteira e aí você pode estar usando esse cartão de crédito para estar fazendo compra, tá? Em breve eu vou estar explicando melhor sobre isso. Então, você tem diversas possibilidades com a moeda e isso, para a atual realidade que a gente vive no mundo, né, a gente está cansado de pagar taxa, pagar impostos, pagar tarifas e não ter nada em volta, e de volta, né, isso faz com que cada vez mais a gente busque outras maneiras, né, para que a gente possa se proteger de uma possível crise. Vamos pegar algumas notícias aqui de algumas pessoas que falaram coisas não muito legais sobre o Bitcoin, tá? Deixa eu ver aqui. A primeira pessoa foi esse cara aqui, que é o CEO do JP Morgan, né? Ele falou algumas besteiras referente ao Bitcoin. Inclusive, ele comparou os Bitcoins, as criptomoedas, com pior do que a mania das tulipas, né? E aí, se a gente for analisar o que seria a mania das tulipas, né? Mania das tulipas, deixa eu ver aqui, tem uma página aqui que
Eu peguei só para falar sobre a mania das tulipas. O que aconteceu, né? A mania das tulipas aconteceu no ano de 1600. Gente, pensa bem. 1600. 1600, a gente não tinha controle nenhum financeiro. As pessoas eram muito fáceis de ser manipuladas, principalmente pela Igreja Católica, tá? Esse período era muito fácil das pessoas inventarem qualquer tipo de mecanismo e as pessoas caírem nesse tipo de mecanismo. A forma de manipulação era muito grande. Se hoje o governo já manipula, imagina nessa época, né? Épocas que existiam ainda reis, rainhas e a distribuição de renda era muito pior, porque existia a burguesia, existia aquelas pessoas que têm uma condição financeira muito grande e o clero lá, que eram pessoas muito pobres, que dependiam dessas pessoas. Nessa situação da Holanda, o que aconteceu? As pessoas começaram a trocarem, né, a comprarem tulipas, porque tinha um mercado de tulipas, as pessoas investiram suas economias, as tulipas cresceram muito, foi crescendo, até chegar a um ponto que ela começou a cair, tá? Começou a cair e ela praticamente zerou. Isso aconteceu em 1634, zerou em 1637. Então isso foi em 3 anos. Se a gente for pensar, por exemplo, Bitcoin foi lançado em 2010. De 2010 para cá, tiveram diversas vezes que as pessoas tentaram prejudicar e o governo tentaram pressionar a moeda. A moeda caiu, levantou, até ganhar forças agora no final de 2016 e 2017. Isso já se passou 7 anos. Então, pensando numa comparação da mania das tulipas, né, que durou mais ou menos uns 4 anos, né, os bitcoins já passaram desse período aí de 4 anos, né? É uma moeda bastante sólida. Outra coisa também importante, como eu falei, 1600 era muito fácil manipular o mercado, muito fácil. Hoje é muito mais complicado, né? Porque as pessoas elas compram Bitcoin com um certo valor agregado. É totalmente lógico fazer uma comparação de tulipas com o Bitcoin. Bitcoin tem uma tecnologia blockchain, uma tecnologia super avançada, uma das tecnologias mais seguras do mundo, se não é a mais segura do mundo. Grandes bancos, bolsas de valores como o Nasdaq já utiliza a tecnologia blockchain, outras grandes multinacionais utilizando a tecnologia blockchain, porque realmente é uma coisa disruptiva, que veio para realmente inovar o mercado. Então não tem como comparar, beleza? Vamos falar sobre uma outra comparação que as pessoas falam sobre a questão do Bitcoin, que é sobre o subprime. Tá? O subprime aconteceu em 2008. Né? Se você for analisar aqui à risca, o que seria? O subprime seria uma forma, né, de você conceder o crédito ao tomador que não oferece garantia suficiente, né, para se beneficiar de taxas de juros mais vantajosas. Tá? Então, o que aconteceu nesse período? Os Estados Unidos, na época, alavancando demais o consumo, começou a oferecer crédito para o mercado imobiliário. As pessoas comprando muitas casas sem condições e investindo pesado. Só que era dinheiro fazendo em cima de dinheiro. Então, eu era um banco, fornecia lá o financiamento para você. Vamos supor, fazendo um comparativo aqui com o Brasil. Sua Caixa Econômica financia a sua casa. Aí chega um banco A, compra esse crédito da Caixa Econômica, a Caixa Econômica recebe esse valor à vista, só que aí a Caixa Econômica recebe com valor de desconto e o banco A agora fica com essa dívida com você, só que vai receber aqueles juros contratado que você fez com a Caixa Econômica. Aí depois um banco A recompra essa dívida do banco B. Então só aí já tiveram 3 bancos na história. Teve a Caixa Econômica, depois o banco A, depois o banco B. O que aconteceu? Não, banco B, depois o banco A. O que aconteceu nessa situação? As pessoas foram comprando dívidas em cima de outras dívidas e títulos que eram praticamente podres. Então, em qualquer momento que a economia desandasse, mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse básico, o que ia acontecer? Ia ter um efeito dominó. Porque o banco B não ia conseguir pagar o banco A não ia conseguir pagar o outro banco e por aí vai. Né? Então, no momento que houve a crise econômica nos Estados Unidos, houve uma crescente
endividamento, porque já havia um endividamento muito grande da população, desemprego grande, culminou com a crise do subprime. Isso influenciou o mercado no mundo inteiro, né? Os últimos resquícios foi na Europa, que aconteceu com a Grécia também, tá? Existe uma possibilidade de haver uma nova crise financeira, porque o mundo, no geral, ainda não está totalmente certinho. A gente está saindo, né? A gente está no meio de uma crise aqui no Brasil, inclusive. Não só crise financeira, mas também crise política no nosso país. E o que acontece? Fazer esse tipo de comparativo com o Bitcoin é outra coisa totalmente sem sentido e sem nexo. Porque a dívida, a questão do subprime eram títulos podres, títulos que não tinham valor. Eu comprava dívida em cima de outra dívida, esperando um determinado valor que talvez a pessoa poderia pagar. Entendeu? Só que um negócio totalmente alavancado. Diferente do Bitcoin. O Bitcoin, se você for analisar na própria Receita Federal, quando você vai pagar o imposto pelos Bitcoins, ele é considerado como um bem, né? Então, o que acontece? Eu não estou comprando uma dívida, como era no caso do subprime, né? Eu agora estou comprando um Bitcoin, que é considerado um bem, e ele pode ser usado para mim como uma reserva de valor. Ele pode valorizar? Sim, pode valorizar. Não estou falando que ele não vai valorizar agora aqui. Tá? Mas eu estou falando sobre questão de comparativo, das pessoas fazer comparativos com outras crises. O grande problema das pessoas é pegar uma coisa no passado que aconteceu, pega isso como uma crença, toma isso como verdade, depois vai lá e todas as situações no futuro acha que vai ser a mesma coisa. Pode ser como não pode ser. Beleza? Eu prefiro aproveitar as oportunidades, olhar para frente, do que ficar olhando para o passado, né? Me arrepender do que eu fiz, do que eu não fiz. Então, explicado aí sobre a questão do subprime. Agora, vou falar sobre a questão desse cabrinho aqui, do céu do JP, o céu, né, da JP Morgan, né? Ele falou um monte de coisa sobre os bitcoins, falou um monte de besteira e tal. E aí, um dia depois, o que aconteceu? Foi visto que ele comprou uma quantidade considerável de bitcoins para a sua carteira lá de investimento, né? Então, inclusive, agora ele pode ser processado. Ele pode ser processado. Deixa eu colocar aqui qual é a mensagem. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Declarações desse cara aí, né, do Dimon, está sendo considerado, inclusive, lá pelo mercado na Suécia, como uma forma de manipulação. Por quê? Porque ele se aproveitou, existia já uma notícia na China de uma certa proibição da China com as exchange, ele se aproveitou dessa situação, falou mal também das criptomoedas, criou-se um certo pânico no mercado, principalmente para aquelas pessoas que não têm conhecimento do mercado, tá? Aqui é o figurante aqui, ó, a carinha dele, figurante 71. E aí, o que aconteceu? As pessoas venderam suas posições, os bitcoins tiveram uma queda muito grande, inclusive chegou ali a 2.900 e alguma coisa. Existia já essa possibilidade de cair, porque dentro das análises gráficas, ondas de Elliott dizia que quando bater $5.000 haveria uma correção. Isso é natural do mercado, haver essas correções para depois voltar a subir de novo. Daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico para vocês. Só que ele se aproveitou da situação para falar mal e ele, um dia depois, ele chegou e comprou. Então aqui está dizendo, ó, são considerados abusos de mercado que prejudicam o interesse. Aí o Blockswaiter acredita que Dimon abusou do mercado, dando informações enganosas para influenciar o preço pelos próprios interesses da empresa. A manipulação de mercado é uma infração penal dentro das leis da União Europeia, depois de ter sido harmonizada pela Lei de Serviços Financeiros e Mercados há 17 anos. Ou seja, ele falou mal num dia, no outro dia ele foi lá e comprou bitcoins a preço de banana. Tá aqui, ó, Goldman Sachs, tá vendo aqui? Goldman Sachs, Flower Trades. Eu acho que ele comprou em nome dessa Flower Trades aqui, que comprou no nome dele. Ó, você vê aqui, ó, Goldman Sachs, ó, comprando bastante. Então, enquanto a galera tá vendendo, os grandes bancos estão comprando, ó. Aqui, ó, JP Morgan Securities, tá vendo? Ó? Ele comprou
bastante, ó. Morgan Stanley e JP Morgan, ó, comprou bastante aqui, o Credit Suisse também. Então você vendo aqui grandes bancos comprando Bitcoin, enquanto as outras pessoas aí ficam acreditando em notícias, né? Ficou operando notícia em vez de segurar, verdadeiros mãos de alface, né? Fica vendendo suas posições, aí os baleias, os tubarão vai lá e compra barato para depois vender caro. Então, assim, pessoal, fazendo uma revisão aqui, né? Na minha percepção, Bitcoin não é uma bolha, tá? Não é uma bolha. Tá? Eu estou comprado no Bitcoin desde dezembro de 2016, comprei o Bitcoin a 2.600, 2.800. Quando eu comprei a 2.600, 2.800, eu pensei assim, pô, eu poderia ter comprado a 500 reais, 600 reais. Né? E hoje, é claro, aquelas pessoas que não compraram no meu valor, poderia dizer, pô, eu poderia ter comprado 2.600. É assim, daqui a 1 ano, 2 anos, as pessoas vão olhar para trás e falar, pô, eu poderia ter comprado por 10 mil, 13 mil, 15 mil. Né? A longo prazo, eu acredito muito nos bitcoins ainda. Tá? Ah, Rodrigo, quer dizer que não vai cair mais? Pode cair, inclusive está havendo uma correção. Se a gente for analisar no gráfico, deixa eu entrar no gráfico aqui, ó. Se eu pegar, aqui eu estou no gráfico diário, tá? A gente vê aqui que bateu lá no 4.979, ele teve uma queda, tá? Ele teve uma queda aqui, tá? Aí tentou recuperar, caiu de novo, que foi quando bateu esses 2.965, foi exatamente nesse dia aqui que o JP Morgan comprou. O Morgan Stanley também, que é um grande banco, né, de investimento, Crédito Suíço, tudo banco de investimento, tá? Entrar aqui comprando pesado, o mercado inteiro entrou comprando pesado, ele tentou subir aqui, bateu lá nos 4.100, não rompeu e agora está tentando testar de novo aqui, tá? Testar de novo. Talvez, se ele não segurar aqui nesse suporte de 4.000, não, perdão, de 3.467, 3.500, talvez ele possa vir buscar de novo isso aqui. Mas isso é normal, gente, isso acontece no mercado, tá? Isso é normal, não tem nada de anormal. Se a gente for analisar o gráfico no Brasil, deixa eu abrir o gráfico aqui no Brasil. Deixa eu ver lá se está abrindo ainda. O que acontece? Se a gente for analisar, isso acontece. O mercado ele tem que corrigir, ele não vai ficar subindo o tempo inteiro. Agora, dizer que essa correção é uma bolha, venhamos e convenhamos, isso é falta de conhecimento. Né? Isso é falta de conhecimento do mercado. E fazer comparativos sem sentido é fácil, porque eu vou lá, começo a jogar um monte de termos técnicos, as pessoas não conhecem, as pessoas também têm preguiça de pegar, estudar e entender, né? Porque hoje com o Google é fácil, é só você chegar lá e pesquisar, né? E entender como funcionam as outras bolhas, para você entender que não tem nada a ver as outras bolhas com a bolha do Bitcoin. Entendeu? Eu não acredito que o Bitcoin está numa bolha. Eu acredito que o Bitcoin ainda tem muito potencial. Né? No início do ano, eu falava nos meus vídeos que os Bitcoins poderiam bater 20 mil reais esse ano. Muita gente falou que eu era maluco. Eu falei que os Bitcoins bateriam os 10 mil dólares agora em 2018. Muita gente também falou que eu era maluco. Tá? E talvez os Bitcoins podem bater 10 mil dólares ainda esse ano. Né? Não tem como ter certeza, né? A gente vê aqui, ó, um topo aqui, ó, grande aqui nos 19.382, a partir daí começou a corrigir, bateu nos 11.500, que era um grande suporte aqui, ó, tinha um gapzinho aqui, ó. O mercado protegeu e subiu aqui até chegar nos 16 mil. Agora está corrigindo de novo. Talvez ele vá aqui ou talvez ele vai testar o próximo gap, que é nos 9.500. Tá? Eu acho isso. E no máximo isso aqui. 10 mil, 9.500. Mas quando bater aqui também, ó, se prepare, porque vai bater aqui e vai voltar novamente subir e quem sabe romper os 20 mil reais. Então, pessoal, se você queria saber se realmente o Bitcoin é uma bolha, não, o Bitcoin não é uma bolha, tá? Não é uma bolha. Não tem nada a ver com as outras bolhas. Outra bolha que as pessoas também falam é sobre as bolhas das empresas.coms. Aí a gente está falando do quê? De empresas que eram administradas por pessoas e as pessoas são falhas, as pessoas podem errar, beleza? O Bitcoin, a gente está falando de uma moeda que tem valor agregado, que a concepção dela é a mesma concepção do ouro. Né? E ela tem um valor. E as pessoas, cada dia, cada vez mais, utilizam o Bitcoin como uso e como moeda de troca. Para viajar para outros países, porque sai muito mais barato usando Bitcoin.
fazer transferência de dinheiro de um país para o outro, que sai muito mais barato. Você transferir um dinheiro para um parente que está em outro país através do Bitcoin. Você comprar produtos e serviços através do Bitcoin. A tendência é cada vez mais. E é uma moeda escassa. No máximo 21 milhões dessa moeda vai estar em circulação. Então a tendência é cada vez mais pessoas querer usar e menos pessoas ter condições de usar o Bitcoin. E como é uma moeda que você pode comprar centésimos dela, então por mais que ela venha valer 100 mil reais, você vai conseguir comprar centavos dela, você vai conseguir comprar 10 reais, 20 reais, 30 reais da moeda. E ela é imune de inflação, porque não tem como o governo agora controlar e começar a imprimir moeda. Então, assim, eu não acredito que tem coerência fazer esses tipos de comparações com o Bitcoin com as outras bolhas, na minha humilde opinião. Você não é obrigado a aceitar, a concordar comigo. Se você concorda ou se você discorda, coloca aqui seu comentário aqui embaixo se você realmente acha que o Bitcoin é uma bolha. Se você acha e gostou do que eu falei, se o que eu falei fez sentido para você, também coloca aqui. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e seus parentes, tá bom? A gente se fala nos próximos vídeos. Eu sou o coach Rodrigo Miranda e eu acredito muito em você. Até mais, tchau, tchau.